mais uma reunião da CPI Semasa Serrana, e hoje, então, nós vamos para a próxima oitiva. Hoje é o senhor Rodrigo Ventura, e já imediatamente nós já passamos a palavra para o nosso relator, vereador Jair. A presença aqui da vereadora Katsumi, vereador Enio, vereadora Suzana, que estão aqui conosco. E agradecer ao pessoal, todos os servidores da Câmara, nossos assessores, que não tem nenhum outro vereador, né? Então, que estão aqui também participando. Vereador Jair, a palavra é sua. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde aos vereadores, boa tarde, Rodrigo, todos os funcionários dessa Casa Legislativa que estão acompanhando essa oitiva. Eu vou pedir só para todo mundo permanecer em absoluto silêncio, porque o ambiente ele não é propício, não era o ideal que a gente fizesse essa oitiva, mas porque o plenário está locado hoje, então a gente vai fazer aqui. Eu só vou pedir para todo mundo ficar em silêncio, até para não atrapalhar nem a mim, nem os vereadores e nem ao depoente. Boa tarde, Rodrigo. Eu vou inicialmente fazer algumas perguntas. Eu gostaria que você respondesse. Seu nome completo? Rodrigo Cunha Ventura. Sua idade? 45. Seu estado civil? Solteiro. Seu local de domicílio e residência? Avenida Juscelino Kubitschek, Maria Luísa, Lages. Sua profissão e o lugar onde exerce suas atividades profissionais? Eu sou engenheiro civil e no mesmo endereço que eu resido, é a empresa. O senhor é parente, amigo íntimo ou inimigo pessoal de Antônio Seron? Não. Eroni Delfis Rodrigues? Não. Antônio César Alves Arruda? Não. Jurandir Domingos Agostini? Não. Milton José Matias Filho? Não. Então o senhor será ouvido na condição de testemunha, e nessa qualidade o senhor deve prestar o compromisso de dizer a verdade sobre o que souber e for perguntado, sobre a pena do crime de falso testemunho. O senhor se compromete a falar a verdade? Sim. Qual que é a atividade da empresa? Só para a gente entender. A empresa presta serviço para a prefeitura, isso? Presta. Qual que é a atividade da empresa? Para a prefeitura a gente tem locação de mão de obra. Tá. A empresa existe desde quando? Desde o dia 1º de julho de 2011. Tá. Você falou que para a prefeitura presta serviço de mão de obra. E quais que são as outras atividades profissionais da empresa? Por eu ser engenheiro civil, tem vários quinais, né? Construção civil, locação de equipamentos, na área da construção em geral. Tá, vocês fazem obra? Obras. Tá. E quando que vocês começaram a trabalhar com o município, com a prefeitura? Desde o início da empresa. Desde 2011? Sim. Tá. Mas para a prefeitura foi sempre esse serviço de fornecimento de mão de obra ou alguma outra atividade? Obras também a gente já fez várias. Na Semasa ou em outra secretaria? Secretaria de Obras, Secretaria de Meio Ambiente, em outras gestões. A gente trabalha bastante com obra pública. Tá. Tá, vamos falar primeiro atualmente. Atualmente presta o serviço de mão de obra para a prefeitura. E que serviço mais a empresa está fazendo? Alguma obra no momento? Para a prefeitura, não. Obras para terceirizados? Sim. Obra para pessoas, para autônomos? Sim. Para outras pessoas? Sim. Estamos fazendo saneamento básico em Bom Retiro. Para a prefeitura também? Para o Cisama. Para o Cisama. E aqui em Lages, alguma obra? Obra particular, sim. Tá, e essa obra particular, você pode exemplificar? Prédio? Casa? Galpão, estrutura pré-moldada. Estrutura pré-moldada, essa é a atividade. Uhum. Tá. E qual que é o volume assim, de obras que é feito dessas estruturas, assim, o volume, para a gente entender um pouco a empresa? É pouco. O forte nosso hoje é
A gente está mais na alocação de mão de obra. Essas estruturas é para nós mesmos. É na empresa mesmo que a gente está fazendo. Tá, não. Deixa eu entender, então. Tá fazendo alguma obra, porque você falou que estava fazendo alguma obra. Tá fazendo obra. Tá fazendo alguma obra no momento, assim, ou para alguma pessoa física? Não. Alguma empresa? Não. Não. Tá, em Lages não. Não. Tá. A atividade, a única exclusiva hoje em Lages é o fornecimento de serviço para a Semasa. Sim. Isso? Então tá. A gente pediu, Rodrigo, para você juntar, a gente foi oficiado para que seja juntado a documentação da empresa, para a gente entender. E aqui no encaminhamento houve encaminhamento de documentação, e nessa documentação consta como Rodrigo Cunha Ventura ME. É esse ainda a qualificação da empresa? Ela é uma microempresa ainda? Não, hoje ela está no presumido, lucro presumido. Tá. Mas ela é uma microempresa, ela é uma empresa de pequeno porte? Pequeno porte. É uma empresa de pequeno porte. Desde quando, Rodrigo, que ela é uma empresa de pequeno porte? Desde essa gestão desse ano agora. Ela desenquadrou no final do ano passado. Porque, na verdade, é o faturamento, né, que faz você mudar de... Né, desde o ano de 2023? É. Tá. A gente consultou aí os documentos que a gente teve acesso. A gente teve acesso a alguns documentos da Semasa. Você falou que fornece serviço para a prefeitura desde 2011, não é isso? Uhum. Tá, mas exclusivamente para a Semasa desde quando? A Semasa eu já... na outra gestão eu já fornecia também. Gestão anterior. Para a Semasa? Mas não locação de mão de obra. Daí serviço de máquina, de fabricação de tampa. Tá. Isso na outra gestão, né? Tá, vamos ser mais específicos. Para a Semasa exclusivamente, vamos falar só da Semasa, que é esse objeto da nossa CPI. Para a Semasa, que serviços que a empresa já forneceu para a Semasa? Hoje ela presta serviço que ela ganhou uma licitação, que a gente está aqui com a licitação, que ela ganhou uma licitação. Eu vou falar o objeto dessa licitação que a empresa ganhou. Certo. Ela ganhou licitação para contratação de... Tá, peraí então. O objeto. Contratação de empresa especializada em fornecimento de mão de obra para a manutenção dos reservatórios e estação de tratamento de esgoto da Semasa, sem fornecimento de material. Esse é um contrato de 2018. Tem um contrato de 2021, que é contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de manutenção dos próprios da Semasa, sem fornecimento de material. Esse é o serviço fornecido. Então, é de mão de obra, né, hoje. Certo. O questionamento você falou que desde 2011 presta serviço. Agora a gente quer saber da Semasa. Quais serviços mais a empresa prestou? Você tem sócios? Não. Não tem sócio, é você que é o dono. Isso, eu tenho mais um contrato com ela, ata número 32, 2022. Assinatura do contrato dia 14/12/2022. Serviço de MUC. O que seria esse serviço de MUC? Serviço eu forneço o equipamento, né, para montagem, para manutenção. Isso é só quando é chamado. Qual equipamento que o senhor fornece? Caminhão MUC. Caminhão MUC. Uhum. Desde quando que você tem esse caminhão MUC? O caminhão faz tempo. Faz tempo quanto? Assim, quanto tempo o senhor tem isso? Eu trabalho com MUC desde 2001. Entendi. É o mesmo caminhão? Não. Esse caminhão que foi fornecido para a prefeitura, ele é de que data assim que você comprou ele? A gente tem 3. Daí depende de qual que está disponível daí quando chama. Mas tem a capacidade mínima, né? Tá.
Esse caminhão MUC, vamos falar desse caminhão MUC aí primeiro então. Você não me respondeu as perguntas anteriores, eu já vou voltar. Eu tô anotando aqui, eu vou voltar para ver que serviços... Não, já respondo. Qual é o serviço anteriores? Não, só um pouquinho. Deixa que eu já vou lhe refazer as perguntas de forma mais clara. Esse caminhão MUC, você falou que tem 3 caminhão MUC, isso? Sim. Tá. Quando foram comprados esses caminhões? No passado. Agora a data eu não sei te Tá, mas assim, faz 1 ano, faz 10 anos? 5 anos. 5 anos. Tá. O último caminhão foi comprado quando? Mais ou menos isso. Mais ou menos 5 anos. Tá. E o que você fazia com esse caminhão até fornecer serviço para a prefeitura? Você sempre forneceu de caminhão MUC? Esse para a prefeitura ou você fazia o quê? Não, no mandato, no anterior a gente fez a poda da Cará, utilizou esse equipamento. Não no mandato anterior do Serão, na época do Eliseu. Entendi. Uma poda grande que teve na Cará foi usado esse tipo de equipamento. A gente trabalha com poste, faz entrega de poste, usa equipamento. Na montagem de galpão usa. Então, fins diversos. Tá. E serviços particulares também? Não. Não. Só para a prefeitura? Esse fornecimento? Não, na verdade para a empresa, né? Daí quando aparece alguma licitação, a gente participa. Às vezes ganha, às vezes perde. Para a empresa, para a Aventura? Para a empresa que você falou, por que você tem esse caminhão MUC? Por que você comprou lá 5 anos atrás? Para que você comprou? Entrega, né? De poste, de pré-moldado. Tá. Entrega de pré-moldado. Você falou que você não tá fazendo pré-moldado para Lais, né? Você não tá mais fazendo, né? Você acabou de falar. Isso? Falou anteriormente. No momento não. No momento, mas fazia. E daí por que parou? Tá difícil o comércio. Difícil mercado. Tá. E os outros caminhões, esses caminhões que você tem, durante os últimos 5 anos aí que você comprou esse caminhão novo, você estava fornecendo esse serviço para particulares ou o caminhão estava parado? Como é que estava? Não, falei que era novo. Ah, era usado, tudo bem. O caminhão é usado, mas você comprou faz 5 anos, né? Então quando você comprou, desde que você comprou? Já era usado. Era usado, tá. Mas esse caminhão tava parado ou ele... Trabalha. Trabalha, tá, mas... Esporádico. Aparece. De vez em quando. Locação, né? Serviço, aparece, é licitação. No outro mandato eu já tive esse trabalho. Daí no último contrato eu perdi a licitação. Se ir lá na ata vai ver que eu participei e perdi, foi a empresa que ganhou. Quanto que custa um caminhão MUC? Na faixa de 200 mil. 200 mil. Você tem 3. O que mais que a empresa tem de equipamento assim volumoso? É isso. Só os caminhão MUC. Tá. Vamos voltar para a Semasa. Que serviços Ventura já forneceu para a Semasa? Tampa de concreto. Tá. Pré-moldada. Tá, vocês ganharam uma licitação, você foi licitado? Faz bastante tempo. Sabe na gestão de quem? Você lembra? Foi nessa gestão ainda? Eliseu. Gestão do Eliseu. Mais alguma coisa foi fornecida na gestão do Eliseu? Além dessas tampas? E, se eu não me engano, teve um contrato de MUC naquela época também. Tá. Essas tampas, que valor que era o contrato? Não estou lembrando. Mais ou menos assim. Era um contrato de mais de 100 mil? Contrato de... Eu acho que era aproximado, 100 mil. 100 mil anual? Não, era quantitativo. Quantitativo? Tá, e você... Então foi um serviço só, isso? Foi Não, pra algum... não, era fornecimento de um produto, né? Tá, mas produto, daí eu fabricava e entregava para eles. Tá, mas esse 100, foi só um pagamento de 100 mil, seria isso? Não, é conforme... como a prefeitura faz, ela faz um contrato anual e vão pedindo conforme vão usando. Tá, e quanto que foi o anual? Foi 100 mil no ano? Foi 100 mil no ano. Ah, no ano. Então tá. Tá, e aí, esse contrato, vamos falar desse contrato de 2018, que foi um contrato celebrado entre a Semasa, Rodrigo Cunha ME, em 13 de junho de 2018.
Contratos de empresa especializada para fornecimento de mão de obra para manutenção de reservatórios e estação de tratamento de esgoto da Semasa, sem fornecimento de material. Você pode exemplificar o que foi esse serviço que você foi licitado para fazer? O que seria isso? Só para a gente entender aqui na comissão. É fornecimento de mão de obra só. Fornecimento de mão de obra. Então você contrata as pessoas e fornece as pessoas para trabalhar, né? Isso? Isso. Tá. Você tinha participado já de alguma outra licitação desse cunho? Já, mas nunca tinha ganho. Aqui em Lages você tinha participado? Ou em outras cidades? Outras cidades. Em Lages nunca tinha participado? Não. Dessa licitação de 2018, você lembra se você teve concorrentes? Vários. Tá. E daí você ganhou por quê? Melhor preço? Preço. Preço. Tá. Esse contrato que foi assinado lá em 2018, você discutiu com alguém da prefeitura os termos do contrato? Não. Não. Tá. Vem o edital, né? Você tem que... se você discordar, o edital é a regra para você participar. Se você discordar do edital, você tem um prazo mínimo ali para você questionar. Tá. E você lembra na época com quem que você assinou esse contrato? Quem que eram os representantes da prefeitura que assinaram esse contrato? Não lembro. Tá. Esse contrato teve 4 aditivos. Até ser celebrado um novo contrato em 2021. Que é um contrato que foi assinado em 17 de agosto, que é a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção dos próprios da Semasa e fornecimento de material. Era a mesma atividade? Sim. Mesma atividade que você fornecia lá, que era serviço de pessoas. Tá. E qual que é o teu critério da contratação de pessoas? Essas pessoas que você forneceu para a prefeitura, elas já trabalhavam na empresa? Elas foram contratadas pela empresa para trabalhar exclusivamente na prefeitura? Qual que era o critério? Não era o critério, é o critério, né? A gente tem um banco de dados de várias profissões, porque não é só um tipo de profissão, é várias. Então a gente tem um banco de dados e conforme a Semasa solicita, a gente aciona esse banco de dados. E quem que faz a contratação? Do funcionário para minha empresa? Sou eu. Você mesmo? Eu faço tenho o currículo, pelo currículo faço uma análise prévia, convoco 3 ou 4, depende, e faço uma seleção, né, para ver qual que atende melhor as características que vai ser preciso. A lista dos funcionários. Então tá. Você conhece os funcionários, então, né? Você faz a contratação dos funcionários, todos eles, né? Marcelo Fernando de Jesus Moreira. Qual que é a função dele? Qual que é a formação dele? Não, por nome eu não vou saber. Olha o tanto que é. Hoje a gente tem 54 funcionários e tem uma rotatividade. Então, os que eu tenho mais contato e tal, Então eu vou falar os nomes, você vai falar, eu vou falar todos os nomes. Aí você vai falar qual que você conhece e qual que você sabe a função aqui, já que você contratou todos eles. Marcelo Fernando de Jesus de Souza Moreira. Sabe? Conhece esse? Marcelo Fernando de Jesus Moreira, desculpe. Na função não sei. Tá. João Leonardo Pires. Conhece esse? Conheço, mas não estou lembrado. Roberto Carlos Gonçalves da Cruz. Encarregado. Esse é encarregado. Qual que é a formação dele? É o encarregado da turma. Tá, não. A formação, você sabe a formação dele? Você fez entrevista com ele, você contratou ele para ser encarregado por alguma coisa. Uhum. Qual que é? Não, a formação não lembro. Faz muito tempo, né, que ele está na tempo. empresa. Quanto tempo que ele está na empresa? Desde o começo do contrato. 2018 ou 21?
18. 18. Josué Fiorindo Pereira da Luz. Pedreiro. Pedreiro. Jackson Ataíde do Nascimento. O Jackson... Eu não tenho certeza se ele é pedreiro ou calceteiro. Parece que é calceteiro. Adair Moraes da Silva. Pedreiro ou servente. Moacir Antunes da Silva. Pedreiro. Igor Caon de Matia. Tá, aparentemente você não conhece seus funcionários. Quem que cuida dessas pessoas? Quem que cuida das atividades dela? Não, das atividades é a Semasa, né? Eu só forneço os funcionários. Eu não administro o serviço, a obra. Tá. E eu não tenho nem por que saber o nome e a profissão de cada um. Eu tenho que fornecer. Não, eu presumi que você sabia o nome e a profissão de cada um porque você falou que contratou todos eles. Sim, mas na hora de eu contratar, eu examino a documentação, eu vejo a carteira profissional, eu vejo se está apto. Você vai lá na prefeitura, lá na Semasa? Você vai lá? Às vezes vou. Com que frequência? Oi? Com que frequência que você vai lá? Uma vez por semana. Uma vez por semana. E o que você faz lá? Eu levo medição, documentação, eu falo com meus encarregados como que tá o pessoal. Quais que são os seus encarregados? Reinaldo. Reinaldo Donizete da Silva Cavaleiro? Quem mais? Roberto. Roberto Carlos Gonçalves da Cruz. Isso? Quem mais? Neri. Sabe o sobrenome dele? Não. Tá, o que esses encarregados, quais que são as funções desses encarregados? Eles administram o pessoal, né? As atividades. Tá, mas eles são três, você falou. As pessoas são divididas em grupos, como é que é? Sim. Em grupos? E quais que são as divisões dos grupos? Daí é a Semasa que determina, daí você tem que ver com a Semasa. Tá, você foi essa semana lá? Fui. Tá, e o que os encarregados falaram pra você? Porque você falou que vai lá pra ver se os funcionários estão... Eu converso a respeito dos funcionários. Se está atendendo bem. Questão de EPI, essas coisas assim. O serviço, quem determina, quem fiscaliza é a Semasa. Você assinou um contrato que você fornece o quantitativo de pessoas. Você não tem, então, fiscalização se essas pessoas, se elas estão cumprindo a sua função. É a Semasa que faz essa fiscalização? Se essas pessoas estão trabalhando e tal, é a Semasa que vê se essa pessoa trabalha ou não trabalha. Se, por exemplo, você tem um funcionário teu lá que é fantasma, não vai trabalhar. Quem identifica isso é a Semasa. Semasa somente. Você não tem essa fiscalização. Não, a Semasa que fiscaliza. Eu vou ter porque os meus encarregados vão me passar, porque além de a Semasa cobrar deles, eu também cobro, né? Porque é o meu nome que está em jogo que está lá. Mas quem fiscaliza é a Semasa, porque cartão ponto, tudo é a Semasa. E teve algum relato de funcionário que não ia trabalhar, alguma coisa assim nesse sentido? Não. Não? Você tem algum funcionário que é fruto de indicação política? Não. De indicação política de vereador, ou indicação política de membro da gestão, ou de indicação política do secretário, que estava o Jurandir? Não. Unicamente quem contrata sou eu, através de currículo dessa forma que eu te falei. Você tem conhecimento se algum dos teus funcionários é parente de alguém envolvido com a administração? Que eu tenho conhecimento, não. Você conheceu a Liandra?
Conheci. Conheceu? Conheço. Conhece ela. Tá, e foi você que contratou ela? Uhum. Tá. E qual que era a atividade dela lá quando ela trabalhava com Ventura? Antes quando ela era minha funcionária, ela era auxiliar administrativo. Tá, e você demitiu ela? Ou ela pediu demissão? Ela pediu conta. Você sabe por que ela pediu conta? Apareceu uma oportunidade na própria Semasa. E é costumeiro isso? Não. Mais algum funcionário teu acabou saindo da tua empresa para trabalhar na Semasa? Não. Ela foi a única? Porque na verdade ela estava fazendo estágio, né? Ela se formou e apareceu essa oportunidade. Entendi. Você conhece o Miltinho? Não. Nunca ouviu falar dele? Ouvi falar. O que você viu falar dele? Nunca conversou com ele na prefeitura? Não. Com quem que você conversa de entrega as medições então? Hoje tá na cargo da Leandra e do engenheiro Ricardo. Tá. E antes estava na carga de quem? Antes era o engenheiro Jefferson. Jefferson. E mais alguém na prefeitura você conversa? Não. Secretária Thaís? Não. Não conversou nenhuma vez com ela? Já conversei, mas E o Jurandir? também não. Conversou alguma vez com ele? Conversa mínima assim, né? Como que tá a equipe, trabalho, mas básica. Você tem um contrato de 2021. Esse contrato ele teve um apostilamento e 2 aditivos. O último aditivo o segundo aditivo contratual é um aditivo de 20 de outubro de 2022, onde dá um impacto de 14,72%. Teve um parecer favorável jurídico lá da Semasa. Você sabe me dizer por que teve esse aditivo contratual de 14,72%? Sim. E o parecer favorável não só da Semasa como da Progen, né? Isso foi mais 5 vagas abertas porque começou a funcionar a estação de esgoto do Araucária e necessitava mais mão de obra. Daí foi contratada mais 5 pessoas. Isso? Isso. Porque não sei se o senhor sabe, a gente faz também serviço de portaria. E nas estações de esgoto, elas funcionam 24 horas por dia durante todo o ano. Então tem que ter o revezamento desse pessoal. Porteiro. Tá, que serviço que então faz? É portaria, o que mais? Auxiliar administrativo lá, que você citou, o que mais? Pedreiro, carpinteiro, calceteiro, pintor, encanador, eletricista, roçador, motorista. E nunca... Serviços gerais. Nunca teve nenhuma interferência política na contratação de funcionários? Não, na minha empresa não. Contrato de 2021, que é esse contrato 41, ele é um contrato de R$ 2.348.145,72. Esse tempo a empresa continuava sendo microempresa? Quando a gente venceu a licitação, sim. E esse montante, primeiro que ele não vem em totalidade para a empresa, né? Porque nunca, diante de todos esses contratos que o senhor citou, foi preenchido 100% as vagas. Existem as vagas, mas não quer dizer que seja obrigado a contratar. E quem que decide se contrata ou não? A necessidade do serviço. Os encarregados passam, existe uma demanda de serviço. Se a equipe que tem não suporta ou falta alguma profissão específica, ele solicita para a parte da fiscalização, né? Quem que é a fiscalização hoje? Hoje é a Leandra e o Ricardo. E você sabe dizer hoje qual é a porcentagem de contratação? Se está quase no limite que pode ser contratado? Como é que está? Hoje, de 59 vagas, está preenchida 54.
Você sabe até quando que vai esse contrato com a prefeitura? Qual deles? Você tem mais de um contrato com a prefeitura em vigência? São 2, né? Qual que é o outro contrato? Eu tenho aqui o contrato 41 de 2021, que é o contrato que está em aditivo. Qual é o outro contrato que você tem? O outro contrato é o 7 de 2021. O senhor citou antes ele ali. Não tenho acesso a esse contrato, mas nós vamos pedir para juntar para essa comissão. Não está nos documentos. Esse contrato... Mas na documentação eu lhe enviei. Manutenção dos reservatórios. Contrato 7. Deixa eu ver a documentação. Tem esse contrato juntado? Não tem. Tá. Contrato 7, que é manutenção dos reservatórios. Certo. Você sabe especificar esse contrato do que é? Ele é de fornecimento de pessoas também? Pessoas. Então as vagas que eu te citei é a somatória dos 2 contratos. O contrato 7 de 2021 são 16 vagas e o contrato 41 de 2021 são 43 vagas. Contrato 7 de 2021, manutenção de reservatório e de estação de esgoto. Contrato 41, manutenção dos próprios. Dos serviços próprios, né? Certo. Do 7 ali, por favor. Manutenção de reservatórios e estação de esgoto. Tá, quantos? Funcionários? É. 16. 16 vagas. Tá, vamos falar a respeito hoje da empresa, do volume total da empresa. O que representa esses contratos com o município hoje? Assim, qual que é a porcentagem do faturamento e tal? O que representa hoje para a empresa esses contratos em porcentagem? 50%. 50%. Você tem, fora esses 54 funcionários que você tem na prefeitura? Isso? Uhum. Fora esses 54 funcionários. Você tem mais quantos funcionários? Mais uns 7. E das obras a gente terceiriza hoje boa parte. Tá, você tem mais 7 funcionários então, fora os da prefeitura. É. Tá. Eu não estou conseguindo entender essas obras que você está falando. Que obras que seriam? Essa obra que eu te citei, Bom Retiro. Ah, a obra de Bom Retiro. Só essa? Mais alguma? Hoje é essa. Tá, e lá como é que é esse contrato que você tem lá? Você falou que terceiriza. Ele lá é a empreitada global, lá fornece mão de obra e material. Mão de obra e material. E a mão de obra, você contratou as pessoas? Lá tá no final da obra já. Mas não tem pessoas contratadas? Tem. Quantas pessoas lá? Lá tem 3 hoje. 3? Tá, vamos... Se a prefeitura encerrasse hoje o contrato, ela está no aditivo, a prefeitura pode encerrar. A prefeitura encerrou o contrato, esses contratos com o Ventura. A empresa ela teria capacidade econômica de fazer a demissão desses funcionários? Tem. É que aparentemente, pelo que você informa pra gente, é uma empresa que ela, você falou 50%, né? Que a prefeitura é fonte, mas você falou que não tá fazendo serviço hoje. Não tá conseguindo fazer serviço, né? Tá ruim de serviço no município. Você tem esse contrato que tá encerrando em Bom Retiro. E você tem um contrato que é volumoso, que a prefeitura, que você fornece 54 pessoas. Fora esses contratos, você não tem mais, não tá mais tendo serviço, como é que é? O mercado é cíclico, ele oscila muito. E se eu tenho essa garantia dos contratos, eu desacelero em outras partes. A gente venceu mês passado licitação em Vargem, 2.600.000. Funasa vai liberar, não sei, daqui um mês, daqui quanto tempo o recurso. Daí a gente começa a contratar.
Mais alguma cidade ganhou a licitação? Não. Vargem e essa de Bom Retiro está acabando. Bom Retiro está finalizando e Vargem. Então eu tenho que andar na frente, achando o serviço e. Como é que foi, né, nesse dia dessas assinaturas desses aditivos? Esses aditivos contratuais aí que teve. Esse último, vamos falar, 20 de outubro de 2022. Como é que foi no dia da assinatura desses aditivos? Você foi na prefeitura? Você foi na Secretaria de Administração? Na SEMAS? Onde é que você foi assinar? O de 2022, você disse? Qual? Você teve segundo, o aditivo 2 ao contrato 41/2021, ele foi assinado no dia 20 de outubro de 2022. Onde é que foi essa assinatura? Onde é que você assinou? Eu não lembro. Tá. Os outros, então. Você assinou vários aditivos. Onde é que você vai assinar os aditivos? Quem que te informava? Você tem que vir assinar o aditivo. Onde é que você ia? Eu não estou lembrado. A prefeitura, quando é licitação, eu sei que é lá no setor de licitações. Eles acionam, mandam um e-mail e tal lá. Esses ali, não estou lembrado. Você assinou aditivo. Você chegou a assinar um aditivo no ano 2022. Você assinou no dia 25 de julho de 2022, um apostilamento. Uhum. Você assinou um aditivo, o primeiro aditivo, dia 9 de agosto de 2022. E você assinou um outro aditivo dia 20 de outubro de 2022. Você não se recorda onde é que você foi assinar? Não lembro. Você assinou algum documento na SEMASA? Você foi lá na SEMASA assinar algum documento alguma vez? Provável. Tá. Esse dia que você foi na Secretaria de Administração, você falou, no setor de licitação, né? Tá. Esse dia aí, quem que estava junto nessas assinaturas? Não é ninguém. Eles acionam, você vai lá e assina. Eles te mandam um e-mail. Tem um contrato aqui para você assinar. Entende? Não tem ninguém junto. Tá. E esses aditivos? Esses aditivos aí de pessoas que foi contratado, essas 5 pessoas e tal. Quem que repassou? Foram os teus encarregados que repassaram para você, que precisavam dessas pessoas? Como é que foi? Não, isso já faz tempo, né? Isso é no tempo do Arthur, falecido. A estação ficou pronta, a estação do Araucária. Estavam roubando bastante material, fio, cabo, danificando o patrimônio. E eles acharam a solução de fazer esse aditivo para ter essa mão de obra lá para cuidar. Tá. Quem achou? Quem que decidiu? O Arthur. Sim. Tá. Esse Arthur era funcionário da prefeitura ou era da empresa? Não, da prefeitura. Ele era o gestor do contrato na época. Ah, tá. Daí o Arthur passou para quem isso? Ele passou para você? Passou pro Jurandir, secretário? Quem que decide? Ele passou pro... Isso aí tem o cronograma, né, de função, cargo de função, foi passando e tal, até que chega na empresa, é necessário mais 5 vagas. E a gente fornece só depois de estar documentado. E quem que passou para você isso? Não lembro na época quem foi. Chegou o documento, né, vai ser aditivado porque a gente precisa, mas você consegue fornecer? Consigo. Tá, veja só. É que agora todo mundo que a gente chamou até hoje na CPI está dando agora a gente está entendendo que a SEMASA funciona diferente do que funcionava até a gente entender até agora. Todo mundo que a gente chamou até agora nos relatou que quem decidia a respeito de contratos e que fazia essa relação com a empresa e tudo era o Miltinho. Você não conhece o Miltinho, né? Você Não, é o que eu te falei. Por documento, pode ter sido ele que fez e passou para quem me fiscalizava, mas eu não tinha acesso, eu não conversava, eu não acertava nada com ele. Isso que eu quero que você entenda. Não estou dizendo que não foi ele. Tem que ver qual é o documento quem que assinou. Pode ter sido ele, pode não ter sido. E daí você não se recorda quem que passou para você. Quem que falou lá na SEMASA, você não se recorda. Se foi um superior dele, você não se recorda quem falou.
Quem eu não me recordo. Eu sei que foi solicitado e o aditivo está bem explicado do que se trata, para onde que é qual é a função, para onde que vai trabalhar, e os funcionários estão lá trabalhando desde o dia que foi feito o aditivo. É, o responsável pelas assinaturas e o responsável, porque ele era diretor do administrativo financeiro, era o meu time. Tá, o responsável era o meu time. Mas você sabia a função do meu time lá dentro da secretaria, não? Sabia. Qual que era a função? Administrativo, né? Você sabe quem elabora os editais, esses editais que você participou? Não. E os aditivos? Quem que redige os aditivos, você sabe? Qual aditivo? Esse. Não, existem vários tipos, né? Todos os aditivos. Quem que é o responsável? Porque alguém é o responsável dentro da Semasa por entender que tem que ter os aditivos e por decidir isso. Você sabe quem que é o responsável pelas essas decisões? Aditivo de prazo, a empresa que redige e faz um pedido, né? Daí a administração julga. Tá. De financeiro também, porque no contrato diz que a partir de um ano você tem direito ao reequilíbrio pelo GPDI. Então, quando vence a obrigação da empresa, se ela quer restabelecer aquela perca que ela teve da inflação, fazer o pedido. Isso é a gente que faz. Você que faz o pedido. E quem dentro da empresa do Ventura fazia esse pedido? Eu? Você? Você que escrevia? Não, eu redijo e a secretária bate, eu assino e encaminha, né? Tá, quem que redige o documento? É quem estiver trabalhando para mim no escritório. Tá. E quem que redigiu o ano passado? Esses aditivos do ano passado? Quem que foi que redigiu? Não estou lembrado. Hoje quem é? Hoje é a funcionária que está lá. Qual é a funcionária? Amanda. Amanda? Uhum. O ano passado você não se recorda? Não, pode ser que tenha sido eu mesmo. Não entendi. Você falou que é a secretária. Só pra gente entender. É a secretária ou é você? Não tem a pessoa certa. Não tem a pessoa certa. Tem que fazer e mandar. E o valor não é eu que escolho, né? É o que deu no IGPDI. Você se recorda dessa licitação de 2021? Essas USs que você participou aí, se tinha concorrentes? Vários. Você se recorda se eles chegaram, alguém foi desclassificado, alguma coisa? Como é que foi? Sempre tem algum que desclassifica, né? Falta de um documento, alguma coisa. E quais que foram as empresas que participaram? Teve bastante, não vou recordar todas. Bastante empresa de fora também. Recorda alguma? O Brasil. Brasil? É de Lages essa empresa? Essa é de Lages. Brasil, STC, tinha uma de Joinville, uma de Florianópolis. E tinha mais empresas aqui de Lages. Se eu não me engano, ao todo era 7 ou 8. Qual que é a porcentagem de lucro que você tem desses contratos aí com a prefeitura? Bem certo, não tem como saber. Como você lida muito com mão de obra, você está inerente a um acidente, a uma ação trabalhista. Então, exatos não, mas o lucro vai trabalhar aí entre 6% a 8%. 6 a 8%. Você recebeu alguma proposta para que você fornecesse propina para algum agente político
da prefeitura de lá, especificamente na Semasa? Nunca. Você tinha conhecimento do recebimento de propina por parte de algum agente político da Semasa, em especial o Miltinho e o Jurandir, em contrato com outras empresas? Não. Senhor presidente, estou satisfeito. Nós passamos a palavra para a vereadora Suzana, se ela tiver algum questionamento. Tenho só 2 questionamentos. Primeiro, boa tarde. Obrigado por ter vindo a esta oitiva. Quero cumprimentar também os nobres vereadores e o presidente e a todos os servidores aqui da casa e também a todos aqueles que estão nos assistindo. Na verdade, eu fui tirar uma dúvida porque, como você não lembrava onde tinha assinado os aditivos, então eu me questionei se realmente eles haviam sido assinados. Um deles foi assinado por assinatura digital, né? Vocês têm assinatura digital lá na empresa, então. E os outros você não lembra onde você assinou? Não. Ok. Mas o contrato da licitação você lembra? Também não. Não lembra onde você assinou? O contrato que você ganhou a licitação, você não lembra onde você assinou? Se foi na Semasa, se foi na prefeitura? Quando é contrato de licitação, geralmente é na prefeitura. Ou eles mandam por e-mail, como foi esse caso aí da assinatura eletrônica. Tá, esse é um caso, mas esse grande de 2018, você não lembra onde assinou? Não, mas eu creio que é na setor de licitações. Setor de licitações, ok. Tá, a tua função da empresa é fornecer mão de obra para a Semasa. Certo. Mas você não tem mão de obra na sua empresa lá em Bom Retiro. Você contrata, você terceiriza. Não, eu tenho. Mas você acabou de dizer que você terceirizou. Não, eu falei que tenho 3 funcionários lá. Tá, mas são 7 em Bom Retiro. Você tem 3 teu e daí aos outros 4 você terceirizou. Para uma empresa que oferece mão de obra. Para o pessoal de lá, né? Para se tornar mais viável, mais barato, evitar deslocamento, refeição. E estes 3 que são teus, eles moram aqui em Lages e você os leva lá ou eles estão residindo lá? Alojamento. Alojamento. São 3 funcionários que são lagianos, moram em Bom Retiro e estão cumprindo este contrato. Sim. Quanto tempo é este contrato? Falta um mês ainda. E De daí, quanto tempo ele não é alocação de mão de obra, é obra. Entende? Essa obra estava paralisada, daí agora vem o recurso, a gente retomou para finalizar. Para a prefeitura também? Não, precisamos. Ah, precisamos. Ok. Senhor presidente, acredito que as minhas perguntas são essas. Muito obrigada. Vereador Enio. Sem perguntas. Vereadora Katsumi. Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadora, todos que nos acompanham. Boa tarde, Rodrigo. Obrigada por estar conosco e esclarecer e tirar as dúvidas que nós temos com relação aos contratos na prestação de serviços da Semasa e que são objeto da nossa investigação. Rodrigo, foi bem esclarecedor para que a gente consiga compreender o funcionamento da tua empresa, mas eu gostaria de entender, ouvindo o teu relato, desde 2011, quando a empresa foi criada, você já começou a prestar serviço para a prefeitura, certo? Já começou a prestar algum serviço para a prefeitura. Tu comentou isso. Então, tu participou já, experimentou, diversas gestões de servidores lá na Semasa especificamente. Tu comentou que já prestou serviço para a Secretaria de Obras, para a Secretaria de Meio Ambiente. Nessas secretarias de Obras e Meio Ambiente, tu lembra qual era a gestão que você prestou serviço? Em todas, trabalhei na do Eliseu, na primeira do Seron e agora na segunda. Então, de 2012 para cá, você começou a prestar serviço. E eu gostaria de te perguntar, o rito de trabalho sempre foi o mesmo? Acho que para eu fazer mais clara, relator.
esse funcionamento de organização de trabalho, de convocação de abertura para licitação e o ambiente lá de trabalho, já que você frequenta uma vez por semana, ou pelo menos frequenta a secretaria, sempre foi o mesmo? Você nunca observou algo diferente ou possa compartilhar com a gente algo que tenha observado? Sempre o mesmo. Até mesmo que a senhora me questionou de onde é a assinatura de contrato, desde as outras gestões sempre foi assim. Não vi nenhuma mudança, nem na parte de licitações, como também não na gestão dos serviços. O Arthur, eu digo o servidor Arthur, falecido Arthur, ele ficou muito tempo à frente da Semasa e ele era todo o administrativo financeiro da Semasa. E depois do falecimento dele, o Miltinho atuava aqui na Câmara, então todos nós conhecemos e sabemos que ele foi desligado, ele pediu desligamento aqui com a Câmara de Vereadores para ocupar a função do seu Arthur lá na Semasa. Ele foi para substituí-lo. Né? Nessa substituição, quando ele assumiu essa direção, ele se apresentou, ele te chamou lá para se apresentar e para atualizar os trabalhos ou passar a forma de trabalho dele? Existiu algum tipo de contato nesse sentido? Pequena, mas existiu. E ele fez alguma exigência para o senhor, alguma exigência de como ele trabalharia, de o que ele gostaria que acontecesse, ou algo na sua atuação e com todos os seus 54 colaboradores lá dentro? Não, para mim não. Ele não tinha atuação direta comigo. Na época dele, ele designava provavelmente com o engenheiro, que era o Jefferson, e o Jefferson que repassava para minhas equipes, entende? Não tinha esse contato. O Arthur já, se a senhora conheceu, sabe, tinha um contato direto. Ele gostava de determinar ele, e o Miltinho não. Daí já observava a hierarquia que tinha dos cargos. Entendi. É que a gente está reforçando, até o relator, o vereador Jair, fez esse reforço, porque todas as pessoas que passaram por nós compartilharam conosco que o Miltinho, ele centralizava todas as informações, contatos e direções de trabalho nele. Então, todos os servidores da Semasa se reportavam a ele e ele também se reportava a todos os setores para direcionar como é que deveria ser a atuação. Por isso que eu lhe pergunto sobre isso, porque foi algo que foi compartilhado por todos os que foram aqui ouvidos até agora. Mas eu quero que a senhora entenda bem que o nosso contato é mínimo, sabe? A gente fornece a mão de obra, sim, tem que ser uma mão de obra qualificada, mas estando lá dentro, a Semasa que distribui e fiscaliza, né? Senhor Rodrigo, na verdade são 54, mas somando aqui 16 com 43, na verdade são 59 funcionários. Sim, eu quero que 59 vagas e 54 contratados. Hoje temos 5 vagas em aberto. Certo. Nesses 54 vagas ocupadas, além dessas que o senhor compartilhou com o relator, que nós ouvimos aqui, com relação a pedreiros, serventes, os seus encarregados, no administrativo da Semasa, o senhor tem funcionários também? Tem hoje 3 auxiliares administrativos. 3 auxiliares administrativos? Que ficam lá na sede da Semasa ou ficam aqui no comercial? Na sede. Na sede? Todos na sede? 3 na sede. Todos os 54, eles ficam, a lotação deles é na sede da Semasa. Não devido aos porteiros, né? Que daí é nas estações de esgoto. Uhum. Ah, tá. Mas os restantes, sim, todos ficam lá. Entendi. Sem mais perguntas, senhor presidente. Tá. Eu, como presidente da CPI, só queria fazer um questionamento. Dentro desse momento todo que envolveu, nós tivemos a morte do Arthur, tivemos a contratação do Milton. O Milton, como todo mundo sabe, claramente ele é de uma indicação política e dentro desse último período, até outubro, nós tivemos um processo eleitoral. Houve algum envolvimento da sua empresa junto ao processo eleitoral quanto a deputados, governador, senador, etc.? Não. E se o senhor, se a comissão observar no quadro de funcionários, quando o Milton assume, ou na época de política, vai ver que não houve mudança, entende?
o ritmo que vinha continuou. Eu não sei se o relator ainda tem algum questionamento. Não, senhor presidente, não tem. Então, nós damos por encerrada a presente oitiva. Agradecemos ao senhor Rodrigo pela colaboração aqui com a gente. E está encerrado, então. Senhor presidente. Ah, pois não? Eu tenho mais um questionamento. Quais são os salários desses funcionários? Você sabe dizer? Dos teus funcionários? O salário deles? O salário a gente paga baseado pelo sindicato. Tá, e os encarregados? O encarregado é um pouco mais. Quanto que é o salário dos encarregados? Tem de 2.800, 2.500. Daí isso fora periculosidade, né? Outros benefícios. São todos registrados? Todos. Todos. A gente vai fazer esse questionamento oficial para ti depois, respeito. Não, isso é tranquilo. Obrigado, senhor presidente. Então está encerrada a presente oitiva. TV Câmara, a voz do Poder Legislativo de Lages, mais perto de você.